O topo do funil nada mais é do como atrair, né, o seu cliente. São modelos de atração. Então, assim, para o teu cliente entrar no funil, ele está lá por fora, está navegando lá por fora, né? Então, a gente tem milhares e milhares e milhares de síndicos, seja síndico profissional, seja gestor, administradora. Eles estão ali, todos estão entre nós, né? Temos amigos, com certeza. Vocês têm amigos que são síndicos. Então eles estão ali, estão entre nós, vivendo uma vida normal como a nossa, né? Agora, como que você atrai esse potencial cliente para dentro do seu funil? Ou seja, como que a dor inconsciente dele passa a ser consciente, né? Existem alguns modelos, né, de atração, né? Um deles é a atração ativa, né, que é a prospecção ativa, ou mais tecnicamente falando, prospecção outbound, tá? O outbound é aquilo que você interrompe um trajeto natural da atenção da pessoa, ou seja, ela não está buscando a sua solução, você interrompe o caminho dela com normalmente abordando a dor dela, o problema, né? Então ela não tem consciência da dor, você fala sobre aquela dor e ele, opa, peraí, eu acho que isso aqui, eu passo por isso, né? O que esse cara está falando? O que essa empresa está falando? Peraí, deixa eu entender um pouco melhor sobre isso. Então, esse é um processo de prospecção onde você, né, vai procurar por leads, né, por clientes em potencial, dentro de um perfil, tá? E decide qual oportunidade é boa para o seu negócio. Ou seja, você vai definir quem que você atraiu que foi ok, que está pronto para avançar com você, tá? Então é você indo atrás do cliente potencial, é você entrando, né, na vida dele de forma a não pedir permissão, vamos dizer assim, tá? Você está invadindo, você está interrompendo, tá? E quais as vantagens e desvantagens? Primeiro, tá? Você tem maior controle, né? Você é proativo, é você quem vai definir ali quantas pessoas que você vai abordar e tal, baseado lá no ICP que a gente já falou, né? Então, com isso você consegue maior previsibilidade, né? A maior vantagem disso é a velocidade do retorno sobre o investimento. Ou seja, como é você que vai até um grupo de clientes que já tem ali algumas características em comum, esse retorno, ele obviamente vem muito mais fácil, muito mais rápido, né? Você não precisa enfeitar muito e nem estimular demais aquela pessoa a agir, porque teoricamente você já vai em cima de um perfil de cliente que só vai te responder se ele já apresentar aquela dor. O teu poder de penetração no mercado é muito maior, porque é você quem controla a quantidade de pessoas que você vai atingir. E a escalabilidade, né, que é a grande desvantagem, é que é um pouco mais complexa, né, porque você depende muito, a gente vai falar um pouco mais na frente aí sobre a complexidade, né, das vendas, e a nossa venda que a gente está falando aqui de serviços de engenharia, são vendas bem mais complexas, porque envolvem muitas vezes muitas pessoas ali e tal, né, um nível de insegurança de quem está do outro lado, portanto não ter conhecimento técnico é muito maior, então acaba sendo uma venda mais complexa e por isso exige pessoas, né? Então tudo que vai exigir pessoas que a gente não consegue escalar, ganhar escala através de tecnologia, ou seja, que a gente escala através de pessoas, acaba se tornando uma desvantagem por N motivos, né? Por qualificação das pessoas que vão fazer esse contato, então acaba se tornando uma escala um pouco mais complexa. A atração passiva, né, que é o que a gente chama de inbound marketing, é quando você já tem o conhecimento das dores e você cria conteúdos, você usa a rede social para mostrar que você tem autoridade naquele assunto. Então, o inbound é tudo aquilo que você constrói em termos em torno da sua imagem e que você vai atrair as pessoas a te procurarem, né? As oportunidades, elas vêm até você, até a tua empresa. Então, isso acontece, obviamente, de diversas formas, né? Desde indicações até o uso de técnicas específicas
do inbound, por exemplo, que é a produção de conteúdos através de blogs, através das próprias redes sociais. Então, você criar materiais e disponibilizar de forma gratuita, muitas vezes, para gerar essa autoridade, e aí com isso, por consequência, né, os clientes te procuram, né? E aí também vamos entender um pouquinho das vantagens e desvantagens desse modelo, né? Uma vantagem muito grande é a visibilidade e o ganho de autoridade no mercado. Então você acaba gerando uma vantagem de ser uma pessoa reconhecida, né, por ter sucesso naquele tipo de serviço. Você garante excelentes resultados a longo prazo, ou seja, você lá na frente consegue ter um custo de aquisição de cliente bem menor do que da prospecção ativa, mas até você gerar isso exige um grande investimento, né? Então, ao mesmo tempo que é uma vantagem, porque lá na frente tem um custo de aquisição mais barato, você vai levar no mínimo 18, 24 meses de investimentos maciços mensais para que você consiga crescer em termos de autoridade. É uma coisa que leva tempo, né? Tem que ter paciência, tem que ter uma estratégia de marketing muito bem definida, muito bem consolidada, e está sempre testando canais diferentes, até porque o marketing evolui e muda o tempo inteiro. A grande desvantagem, tá, desse modelo do passivo é você ter menor controle sobre o teu funil de vendas, né? Porque você faz tudo através da atração. Quando você atrai, você não sabe se você está impactando naquele dia o número de pessoas que você precisa para entrar no teu funil de venda e aí sair uma venda lá na frente. Então você acaba trabalhando com uma rede muito grande, então você tem que ter uma audiência muito grande para que aí sim você consiga ter ali as suas vendas que você precisa. E aí eu te pergunto, né, desses dois, né, qual estratégia que você deve adotar hoje para a tua empresa? Né? Pensa um pouquinho, qual que você acha que seria a melhor delas? Né? E essa é a introdução que a gente está fazendo exatamente para isso, para que você tenha consciência de que conseguir uma combinação, ou seja, um pouquinho de cada, é o fundamental. Né? Você tem que ir cuidando, né? Semeando ali, regando a sua plantinha do inbound, né? Claro, dentro das suas possibilidades, tanto financeiras, de poder investir num profissional para fazer isso, ou até mesmo que, se você não tiver essa condição, que você mesmo consiga fazer, mas que seja uma coisinha que você vá regando ali para que lá na frente você comece a colher os resultados, né, gerando autoridade, gerando essa presença no mercado sobre os serviços que você faz, sobre as suas especializações, né? Só que ao mesmo tempo você precisa gerar receita, e receita imediata é diretamente ligado à prospecção outbound. Tá? A gente vai falar muito ao longo, né, nas próximas aulas a gente vai falar muito de outbound, muito sobre gerar receita de forma rápida, sobre como montar todas as estratégias que você precisa, todas as táticas que você precisa aplicar para que as suas estratégias sejam efetivas, né, e que você consiga gerar receita de forma consistente, de forma rápida. Mas teremos também algumas aulas bônus aí falando também sobre como você ter uma rede social que exige pouco investimento, às vezes até nenhum, mas que você consegue se mostrar presente, algumas técnicas, alguns macetes, né, para que você consiga aplicar para gerar número de seguidores que sejam relevantes para o seu negócio, não é qualquer seguidor, né, que você consiga entender como medir a quantidade de seguidores que olham as suas postagens, enfim. Então a gente vai trabalhar bastante tanto no inbound quanto no outbound, mas aqui é o que você precisa entender sobre aonde aplicar, em que caso você deve aplicar a prospecção ativa ou a prospecção passiva, tá? Ou seja, quanto maior a complexidade da venda, tá, mais ativo você deve ser. Ou seja, serviço de engenharia para condomínios, onde o nosso perfil de cliente ideal dificilmente tem conhecimento técnico, né? Ou seja, uma venda muito complexa, você precisa passar segurança, você precisa passar autoridade,
você precisa passar que ele tem controle sobre o negócio dele ali. Então, e normalmente o ticket é alto, não é baixo. Então ele não consegue tomar uma decisão sozinho, envolve assembleia, envolve reuniões com gente do conselho, ou às vezes você tem que entender como tornar possível, né, que aquele serviço, aquela obra seja feita, porque às vezes o prédio é pequeno, tem poucos apartamentos e aí a cota condominial é muito baixa. Então, como que você vai encaixar o que precisa ser feito de conservação, de manutenção, de serviço naquele condomínio, mas de uma forma que ele consiga pagar, que aqueles condôminos consigam pagar. Então, assim, quando a venda é muito complexa, mais ativo você deve ser. Só que você não pode deixar de ter atenção que para o teu crescimento, para você escalar suas vendas, você vai ter que também investir no inbound, né? Então, a gente precisa fazer esse planejamento, como eu falei, né? Você vai regando ali a plantinha para que ela cresça e que o teu custo de aquisição no futuro seja mais orgânico, vamos dizer assim, tá?